vamos falar agora de uma situação preocupante. O Piauí é um dos estados que lidera os índices de violência contra crianças e adolescentes na região Nordeste, segundo dados do relatório da Rede de Observatórios de Segurança do ano passado. Os tipos mais comuns são o abuso sexual e também o estupro. Estamos no Maio Laranja e a Diretoria de Defesa Social da Secretaria de Segurança Pública do Piauí promove durante esta semana ações de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de menores de 18 anos, que tem como tema este ano Não Feche os Olhos. Para falar sobre o assunto, a gente vai conversar agora com a diretora de Defesa Social da pasta, a Tenente Coronel Elisete Lima, ela que está lá em Teresina, e vai falar agora essa programação que vai ser desenvolvida, que na verdade está sendo desenvolvida no nosso estado durante essa campanha. Bom dia, diretora, seja bem-vinda mais uma vez ao Notícias de Picos. Bom dia a todos os picoenses, que prazer estar aqui de volta. Picos tem um pedacinho do meu coração aí, viu? Diretora, antes da gente falar sobre essa questão da programação, eu queria que a gente falasse a respeito destes dados. Por que o nosso estado registra tanto este tipo de violência? Seria o aumento das denúncias, as pessoas estão denunciando mais ou realmente é o número de casos que está aumentando? Olha, eu acho que as duas coisas, não é? Nós, nos últimos tempos, temos divulgado muito mais as formas de denúncia, inclusive esta campanha também enfatiza as formas de denúncia e, infelizmente, nós tivemos também, no período da pandemia, em todo o Brasil, um aumento desses números estarrecedores, desse crime que é estarrecedor, que nos causa repúdio, que nos causa realmente um asco, né? Porque praticar violência sexual contra, às vezes, um bebezinho é realmente algo estarrecedor. Eu, particularmente, eu sou policial militar, como você sabe, já estive nas ruas, fui comandante de batalhão e muitas vezes eu pedi a Deus para não ir à ocorrência cujas vítimas fossem crianças e cujo crime não fosse, né, de violência sexual, porque eu nem sei qual seria a minha reação de tanto que eu tenho um pavor desses tipos de criminosos. A gente sabe que esses dados já são, como a senhora mesmo estava falando, são assustadores, né? São alarmantes, mas existe também a quantidade que é absurda de subnotificações. Pesquisas apontam, né? Os dados também mostram concretamente que o agressor ele está dentro de casa. Isso vem colaborando também para essa subnotificação. As pessoas às vezes não querem denunciar porque se trata de um ente querido, uma pessoa que está dentro, que convive, né, que está com essa pessoa todos os dias, no convívio familiar. Com certeza. Inclusive, há uma pesquisa que mostra que mais de 90% dos criminosos são parentes, são tios, são pais, são padrastos, não é? Então, assim, imagine se 90% desses que são notificados são parentes, imagine os que não são, né? Há uma vergonha por parte dos familiares, há aquela proteção também, porque trata-se de uma pessoa próxima, então a gente precisa combater exatamente essa forma, né, de subnotificação, a gente precisa orientar os familiares, porque nós temos mesmo que proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes e, eventualmente, se uma mãe, eu costumo dizer, tapa o sol com a peneira, né, tenta proteger o companheiro, ela também pode responder por esse mesmo crime na condição de partícipe ou até mesmo de coautora. E quando a gente nota também, diretora, que às vezes essa denúncia ela vem tardiamente. Quase todas as semanas a gente divulga, a gente mostra aqui na nossa programação esses tipos de casos que acontecem muito, infelizmente, aqui na região de Picos e quase sempre esses casos já vêm acontecendo. Ou seja, a gente mostra aqui que crianças já vinham sendo violentadas há 3 anos atrás, hoje já tem 14 anos, mas vinha sendo violentada desde os 10. Então, essa denúncia, às vezes, ela vem muito tardia, o que dificulta também, né? Isso. Por isso que o nosso material que nós elaboramos para esta campanha em especial, nós inovamos, né? O governo Rafael Fonteles inovou em criar um eixo social dentro da segurança pública, obviamente capitaneado aqui pelo Dr. Chico Lucas, né? Ele teve a ideia de, dentro da segurança pública, estabelecer
vamos dizer assim, um setor específico para tratar a prevenção. E nós da diretoria, elaboramos um material nosso, onde há também uma orientação aos pais ou responsáveis para identificar os sinais que a criança apresenta, seja na sala de aula, se isolando mais, seja dentro de casa, né, com a mudança de humor brusco. Então, a gente colocou dentro dessa cartilha orientações aos pais para que eles percebam que há algo errado. Claro que não é um fator só, são vários fatores que se entrelaçam, né, e que faz com que você perceba que tem algo errado e que já comece a procurar ajuda. Ou aliás, ajudar aquela criança. O grande desafio é que os pais compreendam que é uma responsabilidade deles proteger essa criança, não é? E como proteger? Então, na cartilha, os meios de denúncia, para além do Disque 100, que é um número nacional, que tem sido divulgado em todas as campanhas, e inclusive essa campanha ela foi instituída ainda no ano 2000, não é? E faz referência ao 18 de maio de 1973, quando uma criança de 8 anos, lá em Vitória, no Espírito Santo, foi dopada, estuprada e assassinada por jovens da classe média. E pasmem, faz 50 anos desse crime horrível e ninguém nunca foi sequer denunciado. Então isso não pode mais acontecer. É por isso também que nesta campanha nós conclamamos Ministério Público, Judiciário, a Polícia Civil é parceiraça nossa, óbvio, né? A Polícia Militar, então são vários órgãos, os conselheiros tutelares, todos irmanados para divulgar os meios de denúncia, para orientar os pais e a população em geral. Então, assim, é algo bastante inovador que a gente está tentando fazer. Doutora, colhendo mais informações a respeito dessa cartilha, né? Essa cartilha ela já foi elaborada, como a senhora falou, justamente para tentar conscientizar, fazer com que os pais identifiquem qualquer sinal de violência dentro de casa. Como é que a população vai ter acesso a esse material? Hoje mesmo, aí em Picos, às 10 horas, nós já temos uma blitz lá na PRF, que é em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. No mesmo horário, nós estaremos em Oeiras, no mesmo horário. Então, assim, são vários municípios que os nossos representantes da Secretaria de Segurança, da nossa equipe da Diretoria de Defesa Social, eles estão espalhados pelo Piauí todo. Nós nos dividimos 2 equipes em rotas pela região sul, uma para a região norte, a outra ficou em Teresina. Então, nós estamos indo diretamente também nas feiras, nas praças, e estamos entregando esse material para a população. Afinal de contas, não precisa ser um parente seu, uma criança que seja próxima a você. Não é a minha criança nem a sua criança, são todas as crianças que nós queremos defender. Então, por exemplo, se você estiver passando por um posto de gasolina e presenciou uma cena de uma criança que está sendo vítima de exploração sexual, você tem que denunciar, é um dever seu denunciar. E lá na cartilha tem também as formas de denúncia, muito além do Disque 100, como eu disse, pode ser o 190, pode ser inclusive o 180, porque a gente se comunica muito bem, ao posto da PRF, um policial militar. Nós temos que falar e não fechar os olhos, que essa campanha ela trouxe esse tema porque a maioria das pessoas às vezes passa por determinadas situações, finge que não vê, não é? Ou não quer se meter e esquece que qualquer criança, inclusive as nossas, também pode vir a ser vítima. Inclusive, diretora, isso está incluso na lei da Constituição, né? Que garantir a saúde, a segurança das crianças não é um dever apenas da família e do Estado, mas de toda a população. Então, por isso que é importante, né, denunciar. Eu queria que a senhora finalizasse conversando com as pessoas a respeito da importância dessa denúncia. Então, olha só, tem 2 coisas que eu quero falar para a gente finalizar. A primeira delas, eu sempre trago esse relato nas minhas palestras, inclusive, é que foi perguntado a um pedófilo que ele foi preso o que mais chamava a atenção dele quando ele ia escolher uma criança para vítima. Sabe o que ele falou? Ele disse que o que chamava mais atenção, mais do que a própria criança,
eram os pais, o comportamento dos pais. Porque ele disse que se fossem pais muito próximos, muito protetores, ele nem se metia porque sabia que poderia vir a ser pego. Porém, se fossem pais um pouco distantes ou não tão atentos ao comportamento da criança, aquela vítima seria muito mais fácil para ele. Então, eu queria deixar um alerta para nós pais ou responsáveis, que nós fiquemos todos atentos, que conheçamos as nossas crianças, que conversemos com as nossas crianças, porque é conhecendo o comportamento dela que você vai saber se ela mudou ou não. E dar liberdade para ela falar sobre tudo com você. E ele tem que aprender, essa criança, é com você, com o pai, com a mãe, o que é certo, o que é errado, quem pode tocar nela, como pode ser esse toque, que tipo de toque não pode, onde não pode tocar. Então, isso tem que ser conversado de pai e mãe para filho ou filha. Né? Atenção também para os meninos, que também são vítimas. O outro é em relação à questão da denúncia em si. Na campanha que nós lançamos ontem, com a presença muito maciça dos conselheiros tutelares, nós ratificamos a importância dessa denúncia, não podemos deixar um pedófilo à solta, não pode acontecer o que aconteceu no Espírito Santo, de um crime ficar impune por 50 anos, não é? Isso também não pode acontecer, a gente conclamou o judiciário para estar junto conosco por essa razão, mas o judiciário só pode trabalhar, a polícia só pode trabalhar se você denunciar. Então, faça a sua parte, nós estaremos fazendo a nossa aqui na Secretaria de Segurança, na pessoa do Dr. Chico Lucas. E a gente agradece a sua participação, Tenente Coronel Elisete Lima, ela que é diretora de Defesa Social da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí. Muito obrigada e parabéns, né, por essa iniciativa. A gente precisa realmente desses tipos de ação para conscientizar as pessoas a respeito desse problema tão grave que é a exploração sexual de crianças e adolescentes no nosso estado. Obrigada. E quem tiver em Pix, quiser ir lá na PRF, pegue lá a sua cartilha, o seu folder, será muito bem-vindo. Ok, muito obrigada.